Itens estranhos e surpreendentes são descobertos com frequência, mas achar o que nossos ancestrais estavam fazendo é muito difícil. Especialmente quando tudo que se tem são algumas xícaras enferrujadas e desenhos rupestres. Não é de surpreender que até mesmo os especialistas em jalecos de laboratório às vezes cometam erros. Mas não se trata apenas de placas empoeiradas de pedras enormes. Às vezes, há até seres humanos com cabeças grandes. Portanto, pegue suas ferramentas de escavação e vamos viajar de volta aos tempos antigos para explorar sociedades incríveis que nem mesmo os cientistas conseguem explicar completamente. A Sardenha pode parecer idílica agora, mas não vou mentir, eu não gostaria de visitá-la há 3.000 anos. Há rumores de que gigantes terríveis perambulavam por essa ilha naquela época. As pessoas até falam sobre encontrar esqueletos humanos com mais de 4 metros de altura lá, embora ninguém nunca tenha mostrado nada para provar isso. No entanto, as histórias ainda fazem você se perguntar por que definitivamente aconteceram algumas coisas estranhas. Em 1974, mais de 5.000 peças de artefatos de pedra quebrada foram encontradas em uma parte da ilha chamada Monte Prama. Mas, em vez de serem exibidas em um museu, elas foram trancadas em um cofre subterrâneo por cerca de 30 anos. Parece um pouco suspeito, não é? Quando foram finalmente deslocadas em 2005, os cientistas juntaram as peças e encontraram estátuas de 38 homens gigantes, cada um com 2,40 metros de altura. Não tão altos quanto os lendários esqueletos, mas ainda assim bem grandes. Acredita-se que essas estátuas foram feitas pelo povo Nuragic, que viveu na ilha há muito tempo. Além das estátuas gigantes, eles também construíram mais de 8.000 edifícios de pedra maciça. Talvez os Nuragic não fossem gigantes, mas definitivamente gostavam de suas coisas grandes. Eu também, como um grande número de curtidas em nossos vídeos. Obrigada se você gostou e se inscreveu. Agora, de volta à história. Você e eu somos muito inteligentes, mas talvez não sejamos os seres humanos mais inteligentes de todos os tempos. Na verdade, talvez nem sejamos a espécie com mais inteligência. Desde o ano 1913, alguns fósseis de crânios encontrados na África do Sul sugeriram a existência de um concorrente possivelmente ainda mais brilhante, chamado Homem de Boskop. Essa espécie semelhante à humana pode ter vivido há apenas 10.000 anos. Seus crânios sugerem cabeças realmente grandes, o que significa que seus cérebros podem ter sido 30% maiores do que os nossos. Uau! Seu QI médio pode ter sido de cerca de 149, o que as coloca entre as 0,05% mais inteligentes das pessoas de hoje. Mas se o cérebro de Boskop era muito mais inteligente, por que a espécie não está por aqui e nós estamos? Bem, maior nem sempre é melhor, você sabe. Nossos cérebros são muito maiores do que os de nossos parentes símios, principalmente no córtex pré-frontal. Essa parte ajuda em tarefas de alto nível, como tomar decisões, lembrar-se de coisas de curto prazo e ter consciência de nós mesmos. As partes do cérebro que lidam com nossos sentidos e movimentos não cresceram muito. Portanto, talvez os Boskops passassem muito tempo remoendo o passado, em vez de fazer coisas práticas como caçar. Mas tudo isso não passa de suposição. Realmente não sabemos o que aconteceu com esses nossos primos inteligentes. Algumas pessoas até argumentam que os Boskops não eram diferentes de nós, sendo que as únicas evidências são partes de crânios. A selva é enorme. Você sabia que a floresta amazônica abriga cerca de 30% de todas as espécies de plantas e animais do mundo? Isso é impressionante! Entretanto, a história de uma espécie nativa, os seres humanos, há muito tempo intriga os cientistas. O misterioso povo Khazarabi viveu ali por centenas de anos e depois desapareceu por volta do ano de 1400. As pessoas pensavam que a Amazônia tinha apenas algumas tribos dispersas, mas recentemente descobrimos formas grandes e incomuns no solo, chamadas de geoglifos. Eles podem parecer simples valas rasas, mas na verdade são os restos de uma vasta civilização que se espalhou por 13.000 km² e inclui cerca de 450 marcas, algumas com até 400 metros de altura. Isso é uma loucura! Elas provavelmente continham edifícios cerimoniais e poderiam ter abrigado até 1 milhão de pessoas há 550 anos. Graças à nova tecnologia, como a LIDAR, que usa um laser seguro para mapear a floresta sem danificá-la, podemos explorar mais profundamente.
Em 2019, algumas varreduras mostraram quilômetros de estradas e caminhos elevados e até mesmo pirâmides com mais de 21 metros de altura. Elas encontraram 26 assentamentos separados, 2 dos quais com pelo menos 250 acres cada. Uau, isso equivale a 330 campos de futebol. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o povo casarábe. Talvez os conquistadores europeus o tenham expulsado. Talvez a civilização antiga mais desconcertante seja aquela da qual nunca encontramos um vestígio. Sim, estou falando de Atlântida, a grande cidade que supostamente afundou no oceano. As primeiras menções a ela vêm do antigo filósofo grego Platão, que falou sobre uma grande cidade perto do Estreito de Gibraltar. Mas, durante muito tempo, todos pensaram que ele havia inventado Atlântida como uma versão perfeita de sua própria Atenas. Então, por que cerca de 12 mil anos após seu suposto desaparecimento, ainda nos perguntamos se ela pode ser real? Bem, no século XIX, o congressista americano Ignatius Donnelly escreveu um livro com 13 razões pelas quais ele achava que Atlântida era mais do que apenas um mito. Então, em 1955, algumas pessoas pensaram que realmente a haviam encontrado quando descobriram a estrutura Richat, uma enorme cúpula de 40 quilômetros de largura na Mauritânia, África. Ela é tão grande que só é possível vê-la inteira do espaço. 2 astronautas que sobrevoavam o deserto do Saara avistaram esse olho gigante olhando em suas direções e pensaram que haviam feito a descoberta de suas vidas. Infelizmente, não há evidências sólidas que liguem essa estrutura à Atlântida. Acredita-se que ela tenha se formado a partir de atividade vulcânica há cerca de 100 milhões de anos. Mas isso parece suspeito, não é mesmo? Ainda assim, não estamos mais perto de saber a verdade. Imagine voltar a cerca de 3.300 a.C. e se encontrar no sul da Ásia. Bem-vindo à civilização arapeana. Essas pessoas estavam muito à frente de seu tempo. Elas tinham cidades como Harapá e Mohenjo-Daro, completas com casas de tijolos cozidos, sistemas de drenagem sofisticados e até banheiros públicos. Esse lugar pode ter tido mais de 5 milhões de pessoas, tornando-o uma das regiões mais densas da época. Elas também inventaram um sistema de pesos padronizados que era incrivelmente útil para os comerciantes. E faziam comércio. Esse povo tinha conexões que se estendiam até o Oriente Médio, graças às suas grandes habilidades em metalurgia. Havia até mesmo uma forma de marcação antiga. Os selos eram usados para carimbar argila em mercadorias comerciais. Apesar de serem tão avançados, com uma vida urbana próspera, há muito mistério envolvendo sua linguagem e escrita. Temos fragmentos de sua escrita, mas ninguém os decifrou ainda, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje. Também ainda não sabemos exatamente como funcionava sua sociedade. Parece que seus habitantes não ostentavam seu status social tanto quanto outras civilizações. Não havia grandes palácios ou monumentos maciços. Em vez disso, seus maiores edifícios podem ter sido celeiros e eram muito práticos. Infelizmente, todas as coisas boas chegam ao fim. Por volta de 1800 a.C., essa civilização começou a declinar, possivelmente devido a mudanças nos padrões dos rios. Com a mudança do ambiente, os Harapãs se mudaram para terras mais hospitaleiras. Você já ouviu falar do Minotauro? A fera com cabeça de touro e corpo de homem, caçando os corajosos viajantes em um enorme labirinto. Bem, essa não era uma história qualquer, e sim um dos dramas mais populares do mundo antigo, e foi inspirado por este lugar, a Ilha de Creta. Os minoanos viveram ali durante a Idade do Bronze. Eles tinham palácios deslumbrantes, afrescos incríveis e uma cultura tão rica que ainda fascina os historiadores até hoje. E construíram lugares como Knossos, que era tão complexo com seus edifícios de vários andares e corredores elaborados que pode ter inspirado todo o mito do labirinto. Sua engenharia estava tão à frente de seu tempo que até mesmo seus sistemas de drenagem eram mais avançados do que muitos que temos hoje. Diga nos comentários qual dessas histórias você acha mais fascinante. E muito obrigada por assistir!